Olá, Pátia Azevedo aqui do Ibrainf. Tava com saudade de vocês. Quem for entrando já vai chamando os coleguinhas, aquelas pessoas que estão fazendo 2, 3, 4 cursos de pós-graduação e ainda não estão empregadas. Chama essa galera porque eu tenho uma novidade para vocês. Uma não, várias. Hoje nós vamos fazer várias descobertas nessa live. Essa live especificamente é para te mostrar quantas pós-graduações são necessárias para um enfermeiro se recolocar. Bem-vinda, Leila, Michel, Lorene, Ivone. Chama a galera, aperta aqui nesse aviãozinho. Vamos comentar sobre a importância das pós-graduações na hora que o enfermeiro estiver em busca de uma contratação, para ele entrar no mercado de trabalho. Então, quem você conhece que está aí procurando uma vaga na enfermagem, não está conseguindo, chama essa galera para a live. Vou te pedir mais um favor. Qualquer pergunta que você tenha, que você queira me fazer sobre carreira, é só você colocar a sua pergunta aqui embaixo, nesse quadradinho com ponto de interrogação, combinado? Que a gente organiza. Senão, durante a nossa live, eu acabo respondendo aqui os comentários e aí eu não consigo falar todas as novidades em carreira que eu tenho para você. Se você é novo aqui, ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, porque tem uma galera nova entrando no Ibrainf todo dia e de repente você não me conhece. Eu sou Patrícia Azevedo, sou mais comumente chamada de Pati, sou diretora de carreira do Ibrainf e eu já ajudei mais de 2.000 pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. Só de enfermeiro a gente já está com centenas de enfermeiros recolocados no trabalho. Eu sou tutora do curso Programa Profissão Enfermagem 3.0, que já ajudou todos esses alunos a se recolocarem no mercado de trabalho. Sou mentora de carreira e mais de 20 anos como headhunter selecionando pessoas para a vaga. Inclusive eu vou contar para vocês uma coisinha que aconteceu essa semana. Valima, que pena que não vou conseguir assistir ao vivo. Ah, mas tudo bem. Já deixa a sua pergunta aqui. Faz isso, Valima. Se você tiver alguma pergunta para mim sobre carreira, já deixa ela aqui dentro dessa caixinha que eu respondo e aí depois você assiste, tá? Faz isso. Quem precisar sair mais cedo já tem uma pergunta para mim? Coloca aqui na caixinha de perguntas com esse ponto de interrogação que depois você tem 24 horas para assistir. Se você for do Clube da Carreira, aí você tem o tempo que você quiser para assistir, porque todas as nossas lives ficam salvas lá. Mas sobre o Clube de Carreira eu vou falar mais pro finalzinho, tá bom? Então, vamos começar? Todo mundo já chamou? Tô achando que tem pouca gente aqui na live, né? Você não conhece nenhum enfermeiro que tá precisando de uma orientação, tá nesse momento buscando uma vaga e tá se descabelando, fazendo 500 pós e não tá conseguindo nada? Chama esse seu amiguinho, você vai fazer um grande papel para ele. Vamos estimular essa corrente do bem para cada vez mais as pessoas conseguirem se recolocar no mercado de trabalho. Antes da gente entrar propriamente dito no nosso assunto, eu quero dividir com vocês, se vocês me permitirem, uma coisa que está acontecendo aqui no Ibrainf essa semana. Essa semana nós estamos contratando no Ibrainf auxiliares de marketing. Então a gente colocou um anúncio no LinkedIn, nós colocamos anúncio no Facebook, em todas as nossas redes sociais, fizemos a descrição da vaga, recebemos alguns currículos, acho que ao todo nós já estamos em 10 currículos. E olha que interessante, o que a gente observou? As pessoas reclamam muito, né? Eu ouço muitos reclamando. Ah, porque não tem uma vaga, porque ninguém me dá uma chance. Inclusive a gente colocou que seria só desejável que tivesse experiência, seria um diferencial caso a pessoa tivesse experiência em marketing, mas que o mais importante é que a pessoa quisesse aprender, enfim. Selecionando pessoas para uma vaga que não exigia experiência como requisito. Se a pessoa tiver experiência, vai ser um diferencial. Lógico que uma instituição vai preferir contratar alguém que já tem experiência do que alguém que não tem. Mas se fosse uma pessoa que enchesse os nossos olhos, mesmo não tendo experiência, aqui no Ibrainf ela ia ser contratada. O que a gente tem observado? As pessoas não estão buscando emprego. Eu só posso concluir isso. Tá tudo bem, tá todo mundo empregado, feliz, porque elas não enviam e-mail. Sabe o que aconteceu hoje? Às 14h nós íamos entrevistar uma pessoa. Ela enviou o currículo, nós marcamos um horário para tomar um café aqui, para conhecer inclusive o nosso escritório do Ibrainf.
para a gente bater esse papo. Você apareceu aqui hoje? Você veio aqui hoje? Essa pessoa também não. Você acredita nisso? Ela marcou um horário para a entrevista. Na verdade, a gente tinha sugerido o horário de 10 horas da manhã. Ela disse que ia ter uma consulta, não veio, não apareceu. Ela pediu para ser às 2 horas, a gente marcou até 2h30. Ela não apareceu. Não apareceu, não mandou e-mail, não mandou fax, nada. Nem sinais de fumaça. Então, gente, imagina quando você faz isso na enfermagem. Quando você vê uma vaga, né, se compromete a comparecer lá, entrevista, pô, já venceu a barreira do currículo, né, que é muitas vezes difícil, e você não aparece para a entrevista. É essa sensação que eu estou agora, que você deve estar compartilhando comigo, boa noite, diva, que muitas pessoas têm. A sensação de que você não tem compromisso nenhum, que você inclusive nem está precisando realmente de uma vaga. Então, primeira coisa, não era o tema dessa live, mas aconteceu hoje, eu queria compartilhar com vocês. Primeira questão, se você está em busca de recolocação no trabalho, se surge uma vaga, você envia o currículo, essa pessoa aqui do outro lado, o recrutador, marca um horário com você para te entrevistar, você já superou aí mais de 13 mil pessoas, quer dizer, você já superou aí uma porcentagem alta de mais de 60%, bem mais, acho que 70% das pessoas que enviam currículo, né? A maior parte não é chamada para a próxima etapa. E você perde essa oportunidade. Ah, Patrícia, de repente aconteceu alguma coisa com ela. Avisar, tá? Então, boa noite, Marlene. Se você, por algum motivo, for se atrasar, não puder comparecer à entrevista, avisa. Pega muito mal para você não dar a mínima. Porque a gente se comunica. Essa pessoa já foi para o nosso banco de talentos, para a lista negra do banco de talentos. Percebe? Então lembra, tudo que a gente faz tem uma consequência imediata, todas as nossas ações. Então pensa bem, né? Se você realmente está em busca, boa noite, Evandro, se você precisa, né, de uma vaga de emprego, você quer trabalhar, leve o processo seletivo a sério. E entrando agora dentro do nosso tema de hoje, quantas pós-graduações um enfermeiro precisa ter para ser contratado? Eu até avisei nos grupos do Ibrahim que talvez essa resposta se surpreendesse. Vamos lá? Para ser contratado como enfermeira, início de carreira, nenhuma. Nenhuma pós-graduação. Nenhuma. Por que nenhuma? Porque, na verdade, a pós-graduação ela é uma especialização. É para você se aprimorar numa determinada área que você pretende ter um conhecimento mais profundo para atuar. Então, assim, fora os parênteses, tá? Fora a questão de segurança do paciente, segurança no trabalho, enfermeiro do trabalho, a questão de auditoria, as vagas não exigem pós-graduação. Enfermeiro assistencial não exige pós-graduação de emergência e urgência. Entrei hoje nas vagas, né? Eu pesquisei hoje, 247 vagas de enfermeiro que estão abertas. Dessas 247 vagas abertas hoje no Brasil inteiro, apenas 14 pediram uma pós-graduação. E normalmente é por isso, são vagas muito específicas. A maior parte que exige pós-graduação, inclusive, é justamente para enfermeiro do trabalho. Porque realmente você tem que conhecer toda uma legislação, é complicado, né? Começar do zero com enfermeiro em enfermagem do trabalho, ok? Então, respondida a pergunta, você não precisa de nenhuma pós-graduação para entrar no mercado de trabalho, mas do que você precisa então? Paty, eu não preciso nem de pós, por quê que eu não consigo uma vaga? Quero falar com isso, né? Sobre isso com você. Milene, por favor, coloca aqui para mim essa pergunta, é importante. Coloca lá na caixinha de perguntas, tá? Todo mundo que está entrando agora, a Milene eu acho que entrou agora, não ouviu no início. Que tiver uma pergunta, essa pergunta da Milene é muito importante, coloca aqui para mim, por favor, nessa caixinha que tem um ponto de interrogação. Quando você aperta, aparece para você escrever, tá? Coloca para mim que fica mais organizado. Então, é extremamente importante que você entenda o que realmente vai te diferenciar.
Mais uma vez, eu quero trazer para vocês, porque inclusive vocês estão começando a perceber isso na descrição das vagas, o que tem sido bastante pertinente, que as instituições de saúde têm buscado, são as suas características comportamentais. O que eles querem saber é o que é importante para você. Quais são os seus valores? Qual é o plano de carreira que você tem para o futuro? Cada vez mais isso é perguntado para o enfermeiro. Eles querem saber se você é uma pessoa que se atualiza ou se você fica sentado esperando, né, a vaga. Eles querem entender, dentro das instituições de saúde, dentro dos estágios que você fez, obrigada, Silas, o que é que realmente você gerou, como que você impactou essas instituições, né, para as quais você já atuou, até mesmo como estagiário. Qual foi o resultado que você de fato gerou? Né? Diminuiu, e gente, às vezes quando eu falo muito, né, porque é importante a gente começar a fazer essa nossa estatística pessoal, começar a entender quais são os nossos indicadores. Oi, Ronilson, Guarujá, litoral de São Paulo, uma delícia. Eu fiz check-out de mergulho aí. Então, a gente precisa entender quais são os nossos indicadores. Indicador é uma referência, né? Quais são as minhas referências de trabalho? Ah, é alguém que vai dizer que eu sou um bom enfermeiro? Não. As suas referências é o que você fez na instituição passada, que ajudou essa instituição a resolver um problema, que ajudou essa instituição a vencer um desafio, a aumentar, né, a sua visibilidade no mercado. É disso que a gente está falando. Então, acostume-se desde já assim que você entrar numa instituição, você realizar a seguinte pergunta nessa instituição. Eu gostaria de saber qual é a média de produtividade da minha equipe, da equipe que eu vou inserir. Chuto dizer que, inclusive, até o enfermeiro líder vai olhar para você e falar assim, hã? Tipo, nem ele vai saber, mas deveria. Então, assim, em média, você está no pronto-socorro, quantas pessoas são atendidas no nosso pronto-socorro? Bahia, amo! Então, quantas pessoas são atendidas no nosso pronto-socorro? Né? Quanto tempo é liberado, né, uma pessoa no momento que ele está no processo daquela investigação inicial da seleção, né, do paciente, do acolhimento? Isso é importante. E aí, o que você vai fazer? Você vai medir o seu. Meça o seu tempo de atendimento. Meça quantos pacientes você atende no dia com qualidade. É isso que tem que estar no teu currículo. Na última instituição de saúde em que trabalhei, atendia uma média de 30, 40 pacientes. E essa minha média foi superior durante todo o período em que atuei, em cerca de 20% a mais do restante da equipe. Isso é muito interessante. E mais interessante ainda, se embaixo você puder falar, né? Porque é verdade, você disser assim, e em todos os meus atendimentos sempre mantive a qualidade, sendo bem avaliado pelo cliente. Você conseguir fazer isso, porque foi verdade, tá ganho. Percebe? Então, assim, às vezes a gente se preocupa muito em fazer mais um curso, mais uma pós, mais um curso, mais uma pós, sem ter um objetivo específico, acreditando que essa pós-graduação vai abrir as portas do mercado de trabalho. E eu estou aqui na sua frente para dizer que não. Não necessariamente uma pós-graduação vai abrir as portas do mercado de trabalho para você. Mas investir em competências que estão, né, sendo visadas no mercado de trabalho, as 10 competências mais buscadas, né? Na enfermagem eu já fiz uma live sobre isso, falando algumas delas. No nosso Clube da Carreira eu vou fazer uma live novamente falando especificamente das 10 competências mais buscadas. No nosso curso, Programa Profissão Enfermagem 3.0, tem um módulo inteiro falando dessas competências e, o mais legal, eu te ensinando com exercícios práticos como é que você pode desenvolver cada uma delas. Então, preocupe-se agora em desenvolver essas competências e identificar quais são as competências que o mercado está buscando e que eu ainda não tenho, ou tenho, mas não na quantidade e no formato que eu deveria ter. Comece a investir em estudar isso, em desenvolver essas competências, né? Liderança é uma dessas competências que está sendo buscada e é importante a gente aprender a desenvolver
não só a liderança, como a resiliência, a empatia, né, a capacidade de pensamento crítico, coordenação das ideias, enfim, são 10, né? No nosso programa Profissão Enfermagem, inclusive, eu apresento 20 competências que estão muito ligadas à enfermagem e são buscadas. Então, essa é uma questão, as suas competências comportamentais, a questão dos resultados, né? A maneira como você se apresenta, e essa apresentação não está no seu currículo, tem que estar antes, tem que estar lá no corpo do e-mail onde você mandou, lá tem que estar um resumo. Quem é essa pessoa, né? Quem é, vou pegar aqui o Edinaldo, quem é o Edinaldo Matias que me mandou hoje um currículo? Eu tenho que ver já no corpo do e-mail, né? Quando ele se apresenta. Olá, sou enfermeiro, especialista, se for o caso, em tal lugar, tenho 2 anos de experiência elibada no pronto-socorro, a minha média de atendimento ao paciente, mantendo a qualidade, era 20% maior, né, do que os demais da minha equipe, né? Bati meta de redução de desperdício em tantos %, né? Outra coisa boa que às vezes vocês não percebem isso, você entra, o enfermeiro assistencial, com 6 meses, eu tenho uma mentoranda, né, Marcinha, beijo pra você, que acontece exatamente isso com ela. Ela entra como enfermeira assistencial, ela adora, inclusive, com 6 meses ela é promovida a líder do setor, a responsável do setor. Então, assim, é sempre 6 meses, no máximo 6 meses ela é promovida. Isso é uma característica que a liderança dela grita, né? E lembra que eu falei? A liderança é uma das competências mais buscadas hoje. Então, dentro do currículo dela, no e-mail, no corpo do e-mail já vai isso, né? Passei por 4 instituições, né? Durante os últimos, 6 anos, 8 anos, em todas essas instituições, entrando como enfermeira assistencial, com 6 meses atuando, era convidada a ser líder do setor. Olha que riqueza! Não precisa ter nenhuma pós-graduação. Então, é importante você entender para o seu mercado, para a instituição que você está escolhendo atuar, o que realmente faz a diferença. Antes da gente sair tomando, muitas vezes, atitudes para as quais a gente não tem nem respaldo financeiro. Você, de repente, saiu agora de uma instituição, pegou a sua rescisão contratual todinha e investiu num curso de pós-graduação caríssimo, que não vai fazer diferença nenhuma para o mercado de trabalho, dependendo da sua área de atuação. Percebe? Ah, Patrícia, então você é contra a pós-graduação, a gente não deve continuar os estudos. Claro que não! É claro que eu sou a favor da gente continuar os estudos. A questão toda é com que objetivo. Se o seu objetivo é especificamente ser contratado, você não precisa de uma pós-graduação. Tá? A não ser aquelas áreas que eu falei, áreas muito específicas, auditoria na enfermagem, segurança do paciente, de repente, segurança do paciente, enfermagem, né, do trabalho. Isso você vai precisar de uma pós-graduação, de uma especialização. Mas para as demais vagas, não. É muito mais importante que você mostre seus resultados, as suas competências, a sua capacidade de aprendizagem. E dica master, escreve aí, dica master. Muito mais importante é já no corpo do e-mail, dentro do seu currículo, você demonstrar o conhecimento que você tem sobre os desafios, sobre os valores, sobre a instituição para a qual você está se candidatando. Isso é muito mais importante. Você entender, inclusive, o que eles estão buscando quando eles colocam lá a vaga de emprego. Isso é muito mais importante. Vai trazer muito mais resultado para você do que mais uma pós. Então, eu me sinto na obrigação de falar isso para você, porque eu vejo muita gente investindo dinheiro pesado, tempo, o seu tempo de vida, e de repente para um objetivo para o qual a pós-graduação não vai funcionar. Tá? Seria melhor, de repente, você pegar esse dinheiro e investir, pegar parte dele e começar, né, a procurar cursos onde você consiga realmente desenvolver essas competências comportamentais, se vocês não as têm. Você investir em cursos que desenvolvam mais habilidades técnicas específicas, né? De repente pegar esse dinheiro e investir em si mesmo num processo de autoconhecimento, entender quais são meus pontos fracos, o que está faltando em mim, né?
Parar um tempo para entender o que aconteceu no meu último emprego. Eu vejo pouca gente se perguntando isso. Eu vejo assim, pessoas ficam 4, 5 anos numa instituição, de repente, eu acho inclusive interessante isso. De repente, do nada, eu fui demitido. Do nada. Empreender também é uma possibilidade, que é com certeza. Né? Então, do nada não. Alguma coisa aconteceu. Ou foi feito alguma coisa, ou mais interessante, que acontece em muitas situações, você não fez além do que era esperado. Então, se a instituição nesse momento está fazendo cortes, uma questão financeira, eu vou olhar as pessoas que não me entregaram nada mais, elas vão para a lista de demissão. Mas pode ter certeza, já fiz essa lista de quem vai ser cortado para muitas instituições. Mais de 20 anos fazendo essa lista, tá? E eu vou te falar, é muito mais difícil para quem está fazendo a lista, muitas vezes, do que para quem vai receber a notícia. É muito difícil você, nessa hora, avaliar quem eu vou deixar ficar na instituição e quem não. Por isso que eles me contratavam. Eu entrava como consultora externa. Eu não tinha esse vínculo afetivo com essas pessoas. Então, eu ia analisar cruamente resultados. E vou te dizer, a minha primeira pergunta é: quem dessa lista, gestor, gerente, você percebia que fazia além do que era solicitado? E aí, às vezes, eu falo, além? Como assim? Mais do que era solicitado, que ia além, que treinava os colegas quando ele tinha uma capacidade maior em uma determinada área. Aquela pessoa que estava lá a todo momento quando era necessário. Se precisasse de alguém para ser substituído, essa pessoa se candidatava aí, que trocava o plantão com os outros. Quem era essa pessoa na equipe? Ah, fulano, fulano e fulano. Estrelinha para ele, esses 3 não vão ser demitidos. Se só tivessem 3 vagas, só esses 3 iam ficar. Percebe? Então, é muito importante, logo após uma demissão, você se recuperar e fazer essa análise. O que faltou? O que eu deixei de lado e eu não percebi? Eu vou te falar uma outra coisa. Normalmente a gente sai chateado, lógico, né? Quando é demitido. Mas depois que a poeira sentar, que você tiver mais equilibrado emocionalmente, eu recomendo fortemente que você vá à instituição e peça delicadamente para o seu gestor, para o seu líder, te passar um feedback. Falar assim, olha, eu entendo que houve um motivo, né, de eu ser demitido, mas eu preciso desse feedback. Me explica o que faltou, o que eu poderia ter feito diferente. Essa resposta é essencial. De repente, você vai notar que é uma coisa muito simples e que você não vai causar o mesmo impacto negativo quanto à sua carreira na próxima instituição na qual você for contratado. Então é importante você pedir. E vou abrir um parênteses, tá? Feedback é importante a gente pedir sempre. Pedir. Não espere o seu gestor te dar feedback. Porque às vezes você vai esperar sentado. Infelizmente, não os nossos líderes, coaches do Ibrahim, porque a Sheila trabalha pesado em cima dessa questão da importância do feedback, mas a maior parte não sabe, não fez o curso, não sabe a importância, a dimensão de um feedback. Então, se o seu gestor não te dá feedback, chama ele no canto, uma vez por mês pelo menos. Tudo bem, quando você tiver um tempinho, eu queria te pedir um favor. Se você podia me dar um retorno, às vezes ele não pode não entender a palavra feedback, me dá um retorno do meu trabalho, me diz como eu estou me saindo, o que eu preciso aprimorar, né? Onde você percebe que eu poderia melhorar, né? Qual é o ponto mais forte que você percebeu no meu trabalho nesse mês que eu estou aqui, né? Ou nesse último mês? Que metas você gostaria que eu desenvolvesse melhor para o próximo mês? Como que eu posso fazer um plano, que legal, um plano de desenvolvimento para mim, para me tornar um enfermeiro ideal que você gostaria de ter no setor? Essa pergunta mata. Se esse gestor em algum momento pensou em te demitir, na hora que você fez essa pergunta, ele deu 2 passos atrás. Uma outra coisa que eu acho que você não sabe, e eu vou te entregar. Quando você pede o feedback para um gestor que não tem o hábito de dar, faz com que ele, naquela hora, repense o papel dele como líder. Ele não vai te falar isso, mas ele repensa. Opa, poxa, o meu funcionário veio perguntar para mim o que eu espero dele, como que está sendo o trabalho dele. Meu Deus, eu nunca parei para pensar que eu preciso dessa devolutiva.
Juro pra você. Ele vai pensar nisso. E você vai ajudar, inclusive, ele a ser um líder melhor. E adivinha, quando ele tiver que colocar alguém no lugar dele, quem você acha que ele vai pensar? Em você, tá? Então, é muito importante que você entenda o que aconteceu. O que houve no meu último trabalho, no meu último estágio, que fez com que eu, de repente, estou fazendo um estágio, não fui efetivada, outros profissionais foram. É importante você entender isso. E uma outra questão, é importante também você buscar o seu próprio feedback. Tá? Então eu vou te convidar a fazer um exercício que vai te ajudar não só a entender o que está acontecendo, mas principalmente a aumentar a sua empregabilidade. Senta num horário que você tiver um tempinho com papel e caneta e faz um risco na folha. De um lado você vai colocar pontos positivos, do outro pontos a melhorar. E aí você vai escrever, faz uma autoanálise, mas tenta sair de você, tá? Te olhar de fora, como se você fosse uma outra pessoa. Se eu fosse uma outra pessoa e olhasse a Patrícia trabalhando nessa instituição que eu tô, ou se você está desempregado agora na última instituição que eu trabalhei, no último estágio que eu fiz, quais seriam os pontos positivos? Você pode, inclusive, se lembrar dos elogios que você recebeu, né, nas instituições nas quais você trabalhou. Normalmente, essa pessoa me elogiava de quê? Começa a anotar, tá? Todos os elogios que já te fizeram. Uma outra questão importante, às vezes, não é nem o seu chefe só que te elogia. A sua equipe, um membro da sua equipe precisa da ajuda, quando eles precisam de uma ajuda em determinado processo, determinada questão, eles chamam. Até falam assim, não, chama a Paty, ela é especialista em gestão de pessoas. Chama ela que tá tudo feito. Pergunta para ela. Então, se você tinha esse jargão dentro da universidade, nas instituições que você trabalha, anota ele nos aspectos positivos. E anota também, às vezes, em que chamaram a sua atenção que você precisava melhorar, que você não ia tão bem, ou que você, de repente, na avaliação de desempenho, algumas instituições coloca lá, né? O que foi chamado a atenção, pontos de melhoria, tá? Para você fazer uma autoavaliação. Essa autoavaliação, inclusive, é boa servir de base na hora que você lê uma descrição de vaga, você entender se aquela vaga é para você. Você vai ler a vaga, vai ver todos os requisitos que são solicitados, vai olhar a sua lista de pontos positivos e vai verificar se esses pontos positivos atendem aquela vaga. Se atender 70%, tá dentro. Então você vai só agora saber a linguagem, as palavras-chave que você precisa utilizar dentro do currículo para que realmente eles leiam e percebam, opa, essa é a pessoa que eu estou procurando. Tá? E muitas vezes você não é chamado para a fase de entrevista porque o seu currículo está mal escrito. É verdade. Muitas vezes você vai perder o emprego, vai perder a chance porque o seu currículo está mal escrito. Porque no seu currículo não está claramente declarado qual é a sua diferença, eu não consigo perceber pelo seu currículo esses pontos positivos que você listou. Então, currículo é uma coisa que a gente precisa dar um tempinho fazendo, né? Não pode ser assim, preenche lá, não pega o currículo pronto da internet, pelo amor de Deus, faz o seu, faz um currículo para chamar de seu, com a sua cara, né? Mantém sempre essas características, né, de melhoria, do que você fez de diferencial à vista, para que seja fácil você perceber, né, como que você está apoiando, está ajudando as instituições e para que também a própria instituição possa perceber isso em você. É extremamente importante que você consiga mostrar o seu diferencial, por que você está aqui. Tá? Ainda sobre pós-graduação, quando você for escolher uma pós-graduação, acho até que eu estou já respondendo um pouco a Milena, acho que é da Milena o nome dela. Ela me perguntou assim, Paty, faz alguma diferença pós-graduação feita em qualquer lugar, tipo uma instituição que não é renomada, de uma que é renomada? Vou até mudar o nome. A gente chama algumas instituições de instituições chanceladas, né? Chancela. É como se ela tivesse um selo de qualidade gritando nela. Então, por exemplo, qualquer curso que você faça na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, tem essa chancela. Colocou FGV, a gente às vezes até que o currículo está mal escrito, viu FGV? O olho abre, né? Então, provavelmente na tua cidade tem uma universidade ou duas que são renomadas, elas têm essa chancela e sim faz muita diferença, né?
Então, se você decidiu que agora é o momento de você fazer uma pós-graduação, porque você quer se aprofundar em UTI, porque você quer se tornar um enfermeiro auditor, você decidiu, esse é o meu futuro, tá no meu plano de carreira para 10 anos. Ok, vai escolher, escolhe uma instituição chancelada, reconhecida. Patrícia, como que eu sei isso? Como que eu sei em instituições de saúde quais são as instituições educacionais que elas, né, realmente referenciam? Muito simples. Pega as principais instituições de saúde que você mais quer trabalhar. Aí você vai fazer uma pesquisa lá no LinkedIn, né? E vai colocar, por exemplo, assim, ó, vamos supor que você quer ser enfermeiro do trabalho, vai fazer uma pós aí. Aí você vai colocar assim, ó, enfermeiro do trabalho, vai abrir os filtros, tem filtros para você apurar mais, fazer uma pesquisa mais profunda, vai entrar no filtro lá, instituições. Aí vamos supor que você quer trabalhar no Einstein. Eu amo Einstein. E aí você vai escrever lá, Hospital Einstein. E aí ele vai te mostrar todos os enfermeiros do trabalho que estão no Hospital Einstein. Trabalham no Hospital Einstein. E aí você vai entrar no perfil de cada um desses enfermeiros e vai ver aonde eles fizeram a pós-graduação. Aquela pós-graduação, a instituição que mais tiver pessoas, provavelmente é a instituição chancelada por eles, que eles dão referência. Aí você vai entrar nessa instituição, vai fazer um estudo, vai fazer uma pesquisa, vai jogar no Google, né, referências sobre a instituição. Eu recomendo que você entre no MEC, né, no Ministério da Educação, tem uma página com a classificação das instituições, para ver a nota que ele teve no Enem, né? Acima de 4 é alta chancela, então você vai olhar lá quais foram aquela pontuação que ela teve. Para ter certeza, gente, é muito dinheiro. E mais até do que dinheiro, tá? É muito tempo da sua vida investido para depois você chegar à conclusão que você pagou tão caro, pagou inclusive com horas de vida, né? Para uma instituição que não tem menor reconhecimento junto ao mercado de trabalho. Tá? Então é importante você fazer essa avaliação, sim. E aproveitando, já vou começar a responder as nossas perguntas. Essa era uma da Milena. Ó, o Argel tá falando assim, participei de um processo seletivo e a gerente de enfermagem me perguntou por que escolhi a universidade onde fiz graduação. Não sei se no seu caso era uma instituição de referência ou não, mas sim, isso... Obrigada, tá, Argel? Até por dividir aqui. Isso faz muito sentido. Argel, graças ao curso de liderança que fiz com vocês, já tive 5 oportunidades de trabalho. Obrigada, Argel. Então foi mais uma... E pude escolher. Ó, isso é que eu quero com todos vocês. Que vocês possam escolher, tá? Aonde vocês querem trabalhar. Isso é o mais importante pra gente, tá? Obrigada mesmo, Argel, por esse seu depoimento, tá? Porque isso é bem importante. Dá um coraçãozinho aí pro Argel, gente. Muitos corações agora pro Argel, porque eu quero que vocês possam escolher. E tá muito mais perto do que vocês imaginam, né? Essa escolha vai depender muito do quanto vocês estão investindo em conhecimento, né? Em todo esse processo, ok? Então, eu acho importante vocês começarem a pensar um pouco mais antes de tomarem aquelas decisões. E, por favor, não tomem decisões no desespero. Eu já estou há 6 meses desempregada, já vi muita gente chegar para mim fazendo a mentoria assim, eu falei, já pagou? Já, ai, que pena. Se não tivesse pago, eu mandava você trancar. Por quê? Porque é um dinheiro que não vai te dar naquele momento o resultado que você precisa. O resultado que você quer é uma vaga de trabalho, é começar a trabalhar, não é pós-graduação, tá? Obrigada, Argel. Deixa eu ver aqui, próxima perguntinha. Ó, como aplicar essas dicas para o primeiro emprego? Boa, Lísia. Olha só, o primeiro emprego é mais... Lembrei. Um dos currículos, né? Eu vou até conversar com essa pessoa, vou dar uma dica para ela. A pessoa mandou, como a gente não exige experiência, objetivo, primeiro emprego. Esse não é o objetivo, né? O objetivo seria assistente de marketing, que era o nome da vaga que a gente está selecionando. Então, primeira coisa, não coloca como objetivo primeiro emprego, ok? Como é que a gente adequa essas dicas para o primeiro emprego? Se você fez algum estágio, mesmo que seja apenas o estágio obrigatório, coloque essa questão que eu falei dos resultados, do seu comportamento, como você era visto, né? As pessoas te chamavam para ajudar em que sentido?
coloca, porque o que vai mudar é que ao invés de experiência profissional, você vai colocar experiência em estágio. E aí você vai descrever essas experiências, tudo bem? Outra coisa, como aplicar? Ao invés de você ficar procurando vagas, coloca para mim, hoje eu vou perder isso aqui. É uma pergunta grande, Ronilson, coloca para mim nas perguntas, nessa caixinha com pergunta, senão eu perco, tá? Então, para o primeiro emprego é importante que você escolha aquelas vagas que realmente são para você. Vagas que exigem pouco ou nenhuma experiência, vagas chamadas de iniciante, trainee, assistente, são as vagas iniciais. Então, escolha vagas que já estão procurando recém-formados. Ao contrário do que você imagina, são muitas as vagas para recém-formados. O problema é que o currículo está mal escrito e a pessoa não consegue perceber o quanto você, né, poderia ajudar. Suelen, também, por favor, coloca aqui na caixinha de perguntas, senão eu não consigo responder, tá? Vamos lá. Espero ter respondido você, Lísia. Vamos ver aqui. Lísia, sou enfermeira há 1 ano, ainda não consegui entrar no mercado. Essas dicas servem para o primeiro emprego? Sim, já te respondi. Vamos ver. Lísia também. Ah, não. É porque ela estava querendo explicar melhor. Muito bem. Carol. Qualificações. Paty, enfermeira recém-formado. Estamos no mesmo barco. Quais são as qualificações de um enfermeiro recém-formado? Você foi líder de grupo durante a sua faculdade? Sabe aquela pessoa que é sempre o líder do grupo? 5 anos na faculdade e eu era essa pessoa. Eu sempre era líder do grupo de trabalho. Isso é uma qualificação, porque significa que você tem liderança. Você foi monitora durante a sua universidade? Isso é uma qualificação para quem é recém-formado, né? Você fez estágio? Nesse estágio, você rapidamente cresceu dentro do estágio, passou por várias funções, foi chamado, foi elogiado? Isso também é um diferencial, tá? Então, é importante para isso, porque essa questão da experiência, ela está muito mais vinculada ao momento que você está. Você é um recém-formado, então a vaga que você tem que procurar, e tem vaga... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as vagas de recém-formados e vou começar a colocar aqui. Não vou colocar isso para sempre, porque eu não tenho tempo para isso. Mas eu vou fazer isso, me comprometo. Ó, vou até anotar aqui, a partir da semana que vem, eu vou colocar essas vagas que eu acho para vocês verem que elas existem, tá? Isso é fácil para eu fazer, sem experiência. Mas você começa a se tornar uma máquina de mandar currículo e você manda currículo para todo mundo. E não é assim, tá? Ana, você colocou aqui, eu pedi para colocar na caixinha, mas eu tô vendo aqui o seu desespero e vou responder, tá? Pergunta a experiência, mas não tenho, sempre fico frustrada por não conseguir uma oportunidade. Já tenho pós em neonatal e não vale para nada. Porque falta experiência junto, tá? Então, não quero você frustrada, eu quero que você comece a procurar. Provavelmente, ó, já vou te falar, pós e neonatal. Provavelmente, mesmo tendo pós, você não vai iniciar a sua carreira dentro do neonatal. Porque realmente trabalhar com criança normalmente que vai parar em UTI, não dá para um recém-formado. Você vai entrar como enfermeiro assistencial. É o caminho do recém-formado, tá? Na enfermagem. É lá que você vai entrar. E você vai começar a procurar as vagas. Você vai ficar aqui de plantão semana que vem no nosso stories, que eu vou colocar nos stories essas vagas. Você vai ver que tem. Não tem para neonatal sem experiência. Eu já vi, inclusive, assim, pelo menos 6 meses de experiência em hospital para conseguir a vaga de neonatal, tá? Então, não foca no neonatal. Agora, você vai trabalhar lá, fica tranquilo, você já tem pós. Mas você vai começar como enfermeira assistencial em outro setor, tá? Já posso te falar. Espero ter te respondido, Carol. Vamos lá. Suelen. A senhora acha que faculdades particulares têm menor chance de ingressar no mercado de trabalho? Não. Na verdade, não é a faculdade ser particular. É o que eu te falei, a chancela dela, o peso que ela tem, os enfermeiros que ela formou. Ó, vou te falar de Brasília, né? A maior parte do tempo eu passei lá. Em Brasília, a gente tem a UNB, que é a única universidade pública de Brasília, é a UNB. E a gente tem o CEUB. Então, por exemplo, na enfermagem eu realmente não sei te dizer. Mas para a psicologia, que é a minha área, apesar da UNB ser
alta, né? Alta graduação, porque ela é uma das, acho que é uma das 8 melhores da América Latina, tem uma coisa assim. O curso de psicologia no CEUB é muito mais bem valorizado do que o UNB. Então, quando eu ia me candidatar a emprego, se tinha alguém na UNB e eu passava. Mas eu acredito que não era só porque eu tinha me formado no CEUB, é o que eu sempre falo para vocês. Quem faz você, né? Quem faz o profissional é ele mesmo. O que faz você ser contratado não é só a universidade, é principalmente o que você fez, né? Então, quando eu ia procurar emprego, recém-formada, eu era recém-formada, mas eu tinha mais experiência, porque eu fiz 8 estágios durante os meus 5 anos, 8 estágios. Eu tinha mais experiência do que muita gente que trabalhava tipo há 1 ano, trabalhou 1 ano na clínica, numa mesma clínica. Eu cansava de ouvir isso. Pô, você tem mais experiência que o psicólogo que está aqui. Uma das primeiras clínicas que eu fui trabalhar, mas no RH, o cara falou assim pra mim, eu, recém-formada, carinha de novinha, eu tinha 22 aninhos, ele falou assim, a partir de hoje, segundo dia de trabalho, a Patrícia vai ser a supervisora do setor. Você tem noção da cara da mulherada? Eu liderei 5 psicólogas, todas com idade para ser minhas mães, na primeira clínica que eu trabalhei. Porque eu tinha muita experiência de estágio. Então, mais importante do que a faculdade é o que você fez. E eu fico muito triste porque eu tô quase desenvolvendo um curso desse, né? Mas eu não sei se os na verdade, formandos, os graduandos comprariam. Porque eu acho que ninguém alerta isso a vocês. O quanto se desperdiça de tempo dentro da faculdade. Você na faculdade tem que estar focado em fazer 1 milhão de estágios. Sabe? Quanto mais estágios você conseguir fazer, melhor. É muito difícil. Eu bati, no primeiro estágio eu fiz no segundo semestre. Ninguém tinha conseguido fazer estágio no segundo semestre de psicologia, porque o obrigatório começa a partir do 7º semestre. Eu já contei isso aqui, eu bati em 10 portinhas. Me dá estágio, me dá estágio, me dá estágio. 9 disseram não, a 10ª disse sim. Por isso que eu fiz tanto estágio durante a minha formação. Eu fui a única da minha turma. Gente, quando eu saí graduei, né? Graduei, fui lá, colei grau. No dia seguinte da minha colação de grau, a Fundação Bradesco estava ligando na minha casa. A gente queria que você viesse dar aula aqui. Eu nunca tinha dado aula na minha vida. Porque a faculdade indicou. Assim, ó, colei grau. Eu saí da faculdade atendendo na clínica da minha supervisora de estágio, atendendo numa clínica particular, atendendo na minha clínica, atendendo nessa clínica que eu falei pra vocês que eu assumi como supervisora e ainda dava aula. Eu trabalhava que nem uma louca. Mas tudo isso me foi ofertado, porque primeiro na faculdade eu ralei. Então quem ainda tá na faculdade, te aproveita. É aí que você faz a sua carreira, não é depois. Patrícia, mas eu já me formei, o que eu faço agora? Agora você vai ralar. Você vai fazer o caminho oposto, tá? Você não fez estágio? Então agora você vai trabalhar um tempo de graça. Sim, vai ter que trabalhar de graça. Você vai fazer voluntariado para poder adquirir essa experiência, para poder barganhar a sua vaga, tá? Então é isso que você vai fazer agora, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos lá? Dani, qual a carga horária dos estágios? Varia muito, né? 6, 4 horas, dependendo, tem até de 8 horas. A legislação diz que pode ter 4, 6 e 8 horas, tá? Depende muito se você estuda à noite, mas de qualquer forma, no de 4 horas, 6 horas e 8 horas, a perspectiva é sempre que tenha um supervisor direto, ou seja, alguém da área que possa te supervisionar, te orientar, que é isso que é o estágio. Queria ter ouvido isso antes, eu sei, Mariana, por isso que eu tô pensando em fazer esse curso. Então precisa ter alguém que te supervisione, precisa que você tenha direito, e isso é garantido por lei, que na semana de provas você é liberada, tá? E também você pode sair 1 hora mais cedo quando está fazendo o trabalho, tá? Então é sempre importante você ler a legislação do estágio. Existe uma legislação, ok? Vamos ver, tem mais alguma pergunta? Tem. Vamos ver aqui, ó. Em um seletivo, deve ser processo seletivo, como é visto um currículo com várias pós-graduações? Sabe por que a gente fez essa live? Vou contar agora para vocês. A gente recebeu um currículo de uma aluna. Ela tinha um monte de pós. Muitas pós-graduações. E ela só tinha
2 experiências comprovadas. E aí a dúvida que ficava é, por que ela está fazendo tanta pós? Né? Acho que a minha não foi... Calma, ainda tem mais pergunta, Luiz, fica tranquilo. Eu estou respondendo a sua pergunta, ó. Em um processo seletivo, como é visto um currículo com várias pós? Estou respondendo a sua. Então, a gente ficou olhando e pensando assim, meu Deus, ela fez tanta pós-graduação, é visto como uma pessoa que busca muito conhecimento, isso é fato. Mas fica uma pergunta, essa pessoa está buscando todos esses conhecimentos porque ela deseja ter ou porque ela está perdida? É outra coisa que você precisa pensar. Fez pós em urgência e emergência, né? Fez pós em UTI, faz sentido. Fez pós em trabalho, fez pós em auditoria, fez pós em neonatal, sabe? Coisas assim, fez MBA em negócios, parece uma pessoa perdida. E isso é importante, vê se não é a sua, Luz, porque aqui não caiu não, tá caindo para vocês? A live? Escreve aqui para mim, gente, por favor. Então é importante que você observe isso, tá? O currículo com muitas pós. Se essas pós elas estão interligadas, faz sentido. Então o empregador entende que, ok, ela está realmente se aprofundando mais. Mas se não tem sentido, se são pós que não conversam, áreas da enfermagem que não conversam entre si, vai ser mal visto. O cargo de enfermeiro júnior não, tá vendo? Perdi. Põe aqui na caixinha, senão eu não enxergo a pergunta, ela passa. Luz, já respondi. Vamos ver. Quem mais? Ronilson. Oi, você vai conseguir responder minha pergunta? Não coloquei na caixinha de perguntas. Ué, você escreve tudo isso e não coloca na caixinha? Eu não vi a sua pergunta, Ronilson. Vamos ver se você colocou aquele depois. E trabalho em uma determinada... Ah, peraí. Acho que você começou falando outra coisa. Acho que começou aqui. Bom, às vezes se cobra muito as instituições questão relação interpessoal. Sim. E às vezes é muito confundido com amadurecimento profissional e forma de falar, o tom de voz só indica, não é pergunta, só indica, não entendi. Peraí, deixa eu ver se eu entendo aqui. É porque a pergunta, eu acho que não é uma pergunta, ele só queria comentar. E trabalho em uma determinada empresa e sempre eles me elogiam, porém ressaltam essa forma, maneira de me comportar, questão de relação interpessoal. Mas fazendo uma análise minha, vejo que a grande maioria... Acho que era a continuação, né, Regina? É Regina. Que a grande maioria das pessoas, sim. Ó, foi bom você ressaltar isso. Às vezes você é excelente, tecnicamente você é excelente, uma das melhores enfermeiros que tem lá. Mas se a questão dessa... E, ó, cada vez mais vai ser procurado, tá? A questão como você se conecta com os outros, a relação interpessoal, a maneira como você se comunica, se você se aproxima, se você ajuda ou atrapalha a equipe, isso tem mais peso do que a parte técnica. Por quê? Porque a parte técnica eu consigo treinar. Essa parte é mais difícil, a pessoa só muda se ela quiser. Então, vou dar uma dica. Obrigada, Regina, por colocar isso. Queria falar para todos vocês, não é só para a Regina. Observem os seus comportamentos. Isso está muito mais em voga hoje do que a questão técnica. Está sendo muito mais procurado. Comportamento, facilidade de comunicação, interação, né? Empatia, se colocar no lugar do outro. E quando a gente fala empatia na enfermagem, eu percebo que vocês ficam muito ligados na questão de troca com o paciente. Mas a gente está falando de troca entre iguais. Eu vejo muito enfermeiro, não é o seu caso, com certeza, Regina, mas eu vejo muito enfermeiro agredindo o colega. Olha, o que os meus mentorandos reclamam, né? Fofoca, prejudicando o colega, atrapalhando, chegando atrasado na passagem de plantão, tudo isso é visto, porque tudo isso impacta pesadamente na instituição como um todo. E impacta pior, impacta negativamente no paciente. É ele que a gente tem que agradar, né? É ele que a gente tem que se preocupar. Ele está lá sofrendo, ele veio buscar a gente. A altura interfere na hora da contratação? Isso não, né? Se o enfermeiro é mais baixo ou mais alto, não, né? Acho que a altura interferiria se você fosse uma jogadora de basquete. Aí sim.
Verdade, porque a enfermagem é assim. Gê, olha só, a enfermagem é assim e muitas outras profissões, tá? Não são só os enfermeiros. A maior parte, infelizmente, é muito mais uma questão de geração do que realmente uma questão da enfermagem. A gente está saindo de uma geração extremamente competitiva, então, que batia de frente, tá? De que forma colocar essas qualidades no currículo? Através dos seus resultados, Mariana. São os resultados que mostram. Quando a gente vê que você era elogiada, quando a gente percebe que você tinha... era muito bem visto o seu trabalho de qualidade junto ao paciente, foi de repente elogiada 40% a mais que os outros enfermeiros, isso demonstra, não é você falar. Foi até bom você falar sobre isso, você não fala assim, eu sou uma pessoa muito comprometida, isso nunca. Não é você que tem que falar de você, são os seus resultados. Ai, que bom que é boa. Vamos lá. Daqui a pouco o Face vai me bloquear aqui pelo tempo. Deixa eu ver a lição. Eita. Ai, rapidinho, 10 minutos, senão o Face vai me bloquear. Estou me formando esse ano. É melhor distribuir currículo para um trabalho remunerado ou voluntário? Me responde uma coisa, Joyce. Você fez estágio? Você tem bastante experiência como estágio? Se sim, manda o teu currículo para trabalho remunerado. Só fiquei muito preocupada com isso aqui. Distribuir currículo. Não! Você vai selecionar as vagas para enfermeiro júnior, enfermeira assistente, enfermeira iniciante, trainee, tá? E vai mandar para esses. Mas me diz aqui se você tem estágio. Se não tem estágio, aí sim. Aí você vai ter que ir realmente para o trabalho voluntário. Já respondi esse. Peraí que tem mais pergunta aqui para baixo. Ronilson, o que preciso fazer numa pós-UTI para depois de você fazer gestão? Você acha necessário? Preciso fazer numa pós em UTI para depois de você fazer gestão? Ronilson, não consigo entender sua pergunta. Coloca ela aqui para mim nos comentários, já que a gente está com pouco tempo. Eu não consegui entender. Ronilson, sou recém-formado, mas gosto muito e vejo trabalhando na área de gestão. Mas todos... Todos falam para fazer... Você vai ser gestor da área de UTI? Se sim, sim. Primeiro você faz após UTI para depois fazer gestão. Agora, se você não vai ser gestor de UTI, precisa fazer após UTI, tá? Agora eu entendi. Deixa eu ver aqui, ó. Reagan, questão de relacionamento pessoal já expliquei. Zildinha, que curso que posso fazer para desenvolver melhor essa parte de desenvoltura? De relação interpessoal? A gente tem um curso no Ibrainf que é sobre comunicação assertiva, tá? Manda um inbox pra gente que eu te falo como que você pode acessar esse curso. Acho que é isso que você estava querendo dizer, vamos ver. Milene, a instituição de pós-graduação é indiferente... essa eu já respondi. Obrigada, gente. Tem mais alguma pergunta? Faço estágio extracurricular e foi minha melhor escolha. Que bom! Boa noite, live maravilhosa. Obrigado por compartilhar conosco. Eu que agradeço vocês. Eu tenho um convite. Ontem eu fiz uma live, não foi aqui. Eu fiz uma live no Clube da Carreira, uma live extra. É uma live secreta, só quem tá no Clube da Carreira tem. Sabe o que eu ensinei ontem lá? Como usar hashtag para buscar os melhores empregos. Isso mesmo. Se você é do Clube de Carreira, eu acho que a Zilda que tá aqui essa aula tá gravada lá no Clube de Carreira. E todas as nossas lives do Ibrainf dessa parte de carreira também sobem pro Clube de Carreira para você ver quantas vezes você quiser. Quer experimentar? Você pode experimentar 7 dias gratuitos. Se você não gostar, é só sair. Seu dinheiro vai ser devolvido. Então, se você quer experimentar o Clube da Carreira, clica aqui no nosso perfil e rola lá, né, a nossa barra lá no link. Você vai ver Clube da Carreira. Entra e se inscreve. Você vai ver não apenas como usar hashtags para procurar emprego, vai assistir todas as nossas lives e pode ter o seu currículo avaliado por mim. Eu vou redesenhar o seu currículo. Eu vou refazer o seu perfil no LinkedIn. Esses são alguns dos bônus do Clube da Carreira. E ainda vai ter acesso ao livro 50 perguntas mais utilizadas na enfermagem e suas respostas matadoras. Espero vocês nas próximas lives, sempre às quintas-feiras. Já anota aqui, ó. Marca aqui a notificação para ser notificado na live, tá? Que aí você é chamado primeiro. Tira agora, vou pedir uma coisa para vocês. Todo mundo aí, tira um print da tela, né? Marca a gente, @Ibrainf.
Coloca lá, eu curti a live. Vamos combinar? Hashtag eu curti a live. Tira agora, por favor, um print dessa tela, marca o Ibrainf, @Ibrainf e põe a hashtag eu curti essa live. Pra eu saber que realmente tá valendo a pena fazer live pra vocês, tá bom? Deixa eu só ver que tem mais uma perguntinha aqui. Paty, a idade interfere na contratação da enfermeira? Não. Não. Por exemplo, enfermeiras mais velhas, como eu, já estamos na casa dos 50 anos, se tiver uma enfermeira mais nova, que é muito difícil, com a mesma expertise que eu, para áreas que exigem muito da resistência física, e eu estou mais gordinha como eu, por exemplo, é capaz de ser escolhida a mais nova. Mas tem a mais nova, tem eu meio gordinha, resistência não muito boa, mas tem uma alta expertise. No meu currículo aparece muita experiência, muito resultado. Vai ser contratado por resultado. Põe na sua cabecinha, não é a sua idade, não é a sua cor, não é a sua cara. O que contrata a pessoa é resultado. É o que você entrega para a instituição. Beijo! Vamos lá, aproveita lá, 7 dias gratuitos no Clube da Carreira. Bye, bye!